coração da Europa medieval, onde o aço moldava destinos e a honra era conquistada com sangue. O reino mergulhava no caos. Entre governantes fracos e traidores ambiciosos, um simples ferreiro se levanta. Assim começa essa história. Kingdom Come Deliverance. Fala galera, eu sou o João. E antes da gente dar prosseguimento no assunto principal do vídeo, vou só contextualizar um pouquinho da história antes, para ficar melhor entendido e a gente se aprofundar mais nessa história. Eu já vim aqui convidar vocês a viajar comigo direto lá para Boêmia, no século XV, com esse RPG fantástico, autêntico, único e com um dos mais historicamente fiéis que você já vai ver na sua vida, que é a saga de Kingdom Come Deliverance. Então já deixa o like, se inscreve no canal, prepara sua pipoca e vem, que hoje a gente vai falar sobre sangue, guerra, honra e muita gameplay. Vem comigo! Esse primeiro arco, lançado em 2018 pela Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance nos leva ao coração da Europa medieval, como havia dito anteriormente, mas precisamente para a Boêmia do século XV. E não apenas um cenário qualquer, o jogo é ambientado nas próprias terras da equipe de desenvolvimento, que decidiu contar uma história profundamente enraizada em sua cultura e passado. Assumimos o papel de Henry, que é um jovem ferreiro humilde da vila de Skellige, que leva uma vida totalmente simples ao lado de seus pais, ajudando seu pai na forja. Mas essa rotina é totalmente destruída e interrompida quando a vila é atacada por mercenários liderados por Mark von Hollitz, que foram enviados por Sigismundo, meio-irmão do rei legítimo, que é Venceslau IV. O mesmo havia sido sequestrado pelo próprio irmão Sigismundo em sua sede de poder. Durante a invasão ocorre um massacre, onde Henry perde tudo: sua casa, sua família, sua paz. E movido pela dor do desejo de justiça e um novo propósito, ele parte em uma jornada pela Boêmia arrasada pela Guerra Civil, onde nada é tão simples e ninguém é totalmente inocente. Enfim, o epílogo ou o fim desse primeiro arco acabam revelando que sua ligação com a nobreza é mais profunda do que parecia. Juntamente do Lord Capon, partimos em busca de pistas sobre o paradeiro de um conspirador que ameaça o futuro da Boêmia. Nesse trajeto desse primeiro arco, Henry, que somos nós os protagonistas, se vê envolto com nobres, cavaleiros, batalhas, intrigas e traições, até perceber que sua busca pessoal está diretamente ligada ao todo destino do reino. Mas como? Será que Henry está ligado a tudo isso? Como essas histórias se conectam? Será que ele consegue sua vingança e salva o reino? Bom, assim a gente termina a primeira parte desse arco de Kingdom Come Deliverance, dando adeus a velhos amigos, a novos amigos e partindo para uma nova aventura com Lord Capon. Somos o seu escudeiro nesse primeiro ato e no segundo também, que vamos falar agora mesmo. Assim, saímos da Boêmia, juntamente do Lord Capon, em busca de uma nova aventura, em busca de um objetivo: entender quem somos, carregando o peso de um legado que ainda está sendo revelado e de uma missão que ultrapassa o desejo pessoal por vingança. E ir atrás de Sigismundo, que causou um caos em toda a Boêmia. Assim, pegamos nosso cavalo, vamos com nossa trupe e com Lord Capon para um novo desafio que vem pela frente. Novas aventuras, novas batalhas a serem travadas, e assim damos um fim ao primeiro arco de Kingdom Come. Não é o final de um desfecho, apenas o início de uma nova batalha. O segundo arco já começa dessa maneira. Uma guerra dentro do castelo, flechas voando, castelo queimando, e a gente fica meio perdido.
O que será que acontece com Henry, Hans Capon e todos daqui pra frente? Começamos agora o segundo ato. Kingdom Come Deliverance, parte 2. Algumas semanas antes da ocorrida do castelo, a gente chega no reinado de Praga para investigarmos mais e irmos mais a fundo da nossa história e da batalha contra Sigismundo. E aqui devemos guardar uma frase bastante importante que o Hans Capon fala, Ordentes fortuna juvat! que significa a fortuna ajuda os corajosos, ou a sorte ajuda os corajosos. Kingdom Come 2 não é apenas um jogo medieval, é uma obra de arte que nos joga diretamente no rastro de sangue deixado pelo primeiro jogo. Henry agora é um cavaleiro juramentado, carregando o nome de Sir Hedwig Kobila e o peso de um passado ainda não resolvido. Com sua vila destruída e seus pais brutalmente assassinados, a sombra da vingança consome por dentro. Mas o inimigo ainda está lá fora. Itz van Toth, o traidor, e Mark von Aulitz, a mão que executou seus pais. A tragédia moldou Henry, e a espada que ele forjou com dor e sangue, que antes buscava justiça, agora começa a buscar vingança. O segundo capítulo dessa jornada não é nada mais sobre o que Henry perdeu. É sobre quem ele está se tornando na tentativa desesperada de recuperar aquilo que ele jamais poderá voltar a ser. Mas o que acontece quando a justiça começa a se confundir com a vingança? A dor nunca foi embora. E no segundo jogo, ela começa a ditar suas escolhas. Nós, jogadores, conseguimos realmente empatizar com Henry. Afinal, quem, em sua situação, não sentiria raiva, ódio e um desejo profundo por vingança? Mas com isso, a mente se turva, os pensamentos se embaralham, e aí vem a pergunta inevitável: em que ponto deixamos de agir com base no emocional e começamos a decidir pelo racional? A sede por vingança pode parecer uma bússola, mas ela não aponta para a justiça, ela aponta para o abismo. No segundo jogo, Henry finalmente alcança seus inimigos, e um a um os derruba. Mas o problema é que a vingança nunca vem sozinha. Ela traz culpa, traz o eco das vidas que foram ceifadas. Algumas, não, várias, que nem mesmo eram culpadas. Henry começa a se perder. O garoto que foi ferido, que só queria justiça, agora é um homem que age por impulso. Ele se torna inconsequente. Suas escolhas, antes baseadas na honra, agora transbordam fúria e descontrole. E você, como Henry, quantas vezes já tomou uma decisão no calor do momento e se arrependeu depois? Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, seja na sua casa, seja com seus amigos. Quantas vezes a raiva já te cegou? Você aí já se perguntou ou já se pegou tentando justificar algo terrível, algo que você falou ou fez, só porque alguém te feriu primeiro? A raiva, ela é uma armadilha. Uma armadilha que começa parecendo força e termina em fraqueza. Toth e von Aulitz finalmente estão diante da sua espada. E assim, Henry concretiza sua vingança. Mas como tudo nessa vida, sempre há algum custo. Quando a lâmina cai, há alívio. Mas também, como podemos ver, há silêncio. Um silêncio ensurdecedor. A dor passou ou apenas mudou de forma? Agir com raiva pode parecer o único caminho quando tudo foi tirado de você. Mas será que tomar decisões no calor do momento realmente é libertador? Quantas vezes, na vida real, tomamos decisões impulsivas apenas para depois lidar com as consequências? Em nome da justiça ou da vingança, quantas pontes queimamos por dia?
quantas palavras lançamos como espadas. Como o ditado popular fala, a língua é o chicote do homem. E quando finalmente temos aquilo que tanto desejávamos, a vingança, fazer o outro se sentir mal, apenas nós nos sentimos bem, o que sobra? O vazio? O arrependimento? Ou apenas a lembrança de que nos tornamos exatamente aquilo que juramos combater? You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. We did a fine job. Talvez o verdadeiro poder de uma história não esteja apenas no que acontece com os personagens, mas sim no que ela desperta em nós. Henry, nessa história, ele errou, lutou e venceu. Mas acima de tudo, ele perdeu. Ele se deixou guiar pela dor. E mesmo quando parecia certo, algumas escolhas cobraram um preço, e eles foram bem alto. E com isso, a gente aprende que a raiva pode ser uma espada de dois gumes. Porque às vezes o verdadeiro campo de batalha está dentro da gente. Se essa história te fez pensar sobre escolhas, sobre controle, sobre o que a dor faz com a gente, então talvez essa história não seja apenas a jornada de Henry. Talvez seja a sua também. Porque todos nós já estivemos ali, mesmo que de formas diferentes, em silêncio, lutando contra os nossos próprios pensamentos, tentando não machucar quem amamos. E às vezes, tudo o que precisamos é de um lembrete de que parar, respirar, escolher com clareza é sempre uma opção. Se toda essa história fez sentido para você, te peço para que deixe o like, comenta aqui embaixo sua experiência, vamos conversar. Agora, levanta a bunda da cadeira, vamos tomar as atitudes e faça como Henry. Acorde. Acorde. Once you've chosen the path of adventure, you have to fight. You have to fight till the bitter end, with all the strength you can muster. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet.